Nesse vídeo irei trazer para vocês aqui os 3 maiores fundos imobiliários de logística. Irei mostrar para vocês os números, dividendos, crescimento, cotação, a carteira, como que está a carteira dele. Iremos fazer um review ali no top 3 fundos imobiliários maiores do mercado hoje do setor de logística. Logística, basicamente, se você não sabe, é um galpão, tá? São galpões de logística que as empresas têm. Ela normalmente tem esses galpões em pontos táticos para conseguirem dar evasão aos seus pedidos. Então a gente tem um e-commerce hoje que está muito forte, cresceu bastante, cada vez crescendo mais, pedidos via internet, tem a questão logística da empresa também, de armazenamento de estoque, por aí vai. Então essas empresas precisam estar em locais estratégicos e com galpões ali que vão conseguir atender suas necessidades. E hoje, dentro dos fundos imobiliários, nós temos fundos que são especializados em galpões logísticos, ou seja, eles vão ter galpões dentro da sua carteira com as principais empresas aí do Brasil hoje que tem essa necessidade pelo mercado ali de logística. Então, é um segmento muito importante, também muito importante para a nossa economia brasileira. Então, pode ser muito interessante para você buscar investimentos nessa área por ser uma área muito importante hoje, tá? E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, mais conhecido por aqui como o Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos para te ajudar a investir o seu dinheiro da melhor forma possível, conteúdo sobre finanças e por aí vai. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, no decorrer do conteúdo, se você vê meu vídeo, gostar da minha didática, do que eu mostrar para você e eu te ajudar de alguma maneira, você deixa aquele like para fortalecer o meu conteúdo e você também se inscreve no meu canal para você se tornar um brother ou uma sister, tá? Então, vamos no conteúdo. Conforme eu falei, iremos falar dos 3 maiores fundos imobiliários de logísticas. Então, vamos começar agora pelo terceiro. Fica no vídeo até o final, que o último é o maior e pode ser o melhor também. Então, veja comigo completinho aí que vai ter muitas informações. Começando aqui do terceiro maior, tá? Que é o BTLG11. Conforme vocês podem ver aí, eu estou usando aqui o site do Status Invest, que ele tem uma cotação hoje que custa R$ 98,40. Ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,09%, que representa ali R$ 8,94 por cota. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou isso. Nos últimos 12 meses ele não teve valorização, ele teve desvalorização de 3,39%, mas no mês atual ele valorizou ali 3,24%, tá? Olhando aqui informações importantes que eu gosto também, que é o preço sobre valor patrimonial. Se você não sabe, já vou te explicar. O preço sobre valor patrimonial, basicamente, ele mostra se o fundo imobiliário está sendo negociado acima do preço justo ou não. Vale lembrar que esse indicador não é 100% preciso, mas dá para a gente ter uma noção, tá? Por exemplo, a gente tem um valor de mercado do fundo imobiliário e a gente tem o valor patrimonial do fundo imobiliário. Então a gente faz uma divisão um pelo outro, tá? Claro que dentro é o valor patrimonial por cota e o valor também a cada cota. A gente vai chegar ali no preço sobre o valor patrimonial. No caso do BTLG11 está 1. Isso quer dizer que no mercado ele está sendo negociado ao mesmo preço do seu valor patrimonial por cota, que é feito ali por uma auditoria. Então, em tese, ele está sendo ali, está no preço justo. Esse indicador acima de 1 quer dizer que o fundo imobiliário está acima do seu valor patrimonial por cota, o valor justo a cada cota, que a gente gosta de falar, e abaixo de 1 quer dizer que ele está com desconto, ou seja, descontado ali frente ao seu valor patrimonial. Conforme eu falei, não é um indicador 100% preciso, mas a gente consegue ter uma boa noção por ele. E a gente consegue ver que esse indicador está igual a 1, tá? Referente aos dividendos, a gente consegue ver que no mês de maio, no dia 25/5, ele vai pagar 74 centavos de dividendo a cada cota que você tinha. Isso representa dividend yield no mês ali de 0,75%, tá? Comparando a cotação base ali de R$ 97,81. Olhando um pouco a evolução dos dividendos, desde 2016 até 2023, vocês conseguem ver que o BTLG11 ele está tendo um crescimento, tá? E comparando o mesmo período de 2023 com o mesmo período de 2022, a gente consegue ver que ele tem um aumento ali de 2,78% na distribuição dos seus dividendos. A gente também consegue ver o crescimento patrimonial dele desde 2017 até 2023. A gente consegue ver que ele cresceu bastante aí nesse período. E agora falando um pouco sobre a carteira do fundo imobiliário em si, vamos entrar um pouco nos números dela, que é importante a gente ver, tá? Primeiro, a ocupação financeira, eu não achei a informação de vacância física, tá? Então eu senti falta nisso no relatório do BTLG11, mas não tem problema a gente conseguir ver a informação aqui de ocupação financeira, que ele está quase 100% ali na sua capacidade máxima de geração de receita. Ele está 98%,
e o máximo seria 100%, então ele está positivo nesse ponto, tá? Referente aos tipos de contrato, aqui a gente tem contrato atípico e contrato típico. Dando só uma breve explicação para vocês, o contrato típico é o contrato tradicional do mercado, normalmente de 3 a 5 anos, e que se o inquilino resolver sair do aluguel, ele tem que pagar uma multa ali de 3 meses, mais ou menos, tá? Então é um tipo de contrato que não dá tanta previsibilidade para o investidor, nem para o fundo em si, tá? Mas ele tem uns reajustes anuais e tudo certinho, revisão de contrato. Só que ele não traz tanta previsibilidade o contrato típico. Ele pode correr um risco ali da empresa do nada resolver que vai sair, ela paga uma multinha ali e foi embora e o fundo imobiliário perdeu aquele inquilino. Já o contrato atípico é um contrato já mais de longo prazo, de 15 anos. Normalmente o fundo imobiliário pode até construir um galpão logístico de acordo com o que uma empresa vai precisar, então ele já deixa aquele imóvel ali de acordo com o que aquela empresa quer, ela vai ficar ali 15 anos naquele imóvel, tá? Até mais, dependendo. E em relação à segurança, é que se ela entrou hoje, ela tem 15 anos de contrato, se ela resolve sair, a multa de saída desse inquilino é o restante do contrato. Então, se ela ficou 5 anos e o contrato é de 15, ela tem 10 anos de multas para pagar. Então, é um tipo de contrato que traz muita previsibilidade, tá? Então, isso é um ponto muito positivo. E aqui no BTLG11, ele tem 45% em atípico e 55% em típico. Olhando um pouco ali da carteira de ativos dele, vocês podem ver que eles estão bem espalhados pelo Brasil, mas bem mais concentrados em São Paulo. Eles têm 82% da área bruta locável em São Paulo. Conforme vocês podem ver, eles têm 10 ativos dos 20 que eles têm em carteira em São Paulo ali, bem distribuído, mas está bem distribuído também no Brasil o restante que eles têm, tá? Bom, esse aí foi o terceiro maior, tá, de logística. Agora vamos falar do segundo, que é o XP LG11. Conforme vocês podem ver, ele tem uma cotação hoje de R$ 105,29. Ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses 8,30% de dividend yield, o que representa R$ 8,74 a cada cota. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 10,31%, uma ótima valorização, e só no mês atual foi ali 6,5%, tá? Agora falando um pouco aqui sobre preço sobre valor patrimonial, a gente consegue ver que o XP LG11 ele está ali com um P sobre VP de 0,93%, ou seja, ele está abaixo do que ele realmente vale, está com desconto no mercado secundário, tá? E conforme eu expliquei, não é um indicador 100% preciso, mas dá para ter uma noção. O último dividendo divulgado foi ali 74 centavos no mês de abril, tá? Que ia ser pago agora em maio, na data 15/5, e que representa o dividend yield ali de aproximadamente 0,73%. Falando de dividendos, a gente consegue avaliar como está o crescimento dos dividendos ali, tá? Ano contra ano. Você pode ver que ele pagou bem em 2019, 2020, 2021, 2022. Ficou meio assim por conta da crise, né? A gente teve uma crise, mas comparando o mesmo período de 2023 com 2022, a gente consegue ver que teve uma valorização, um maior pagamento, de fato, entre os dividendos. E comparando ano contra ano, até o momento ele pagou mais de 12,98% de dividendos a mais do que pagou ano passado. É um ponto positivo. Referente ao patrimônio líquido, a gente consegue ver também que o patrimônio líquido está crescendo. Desde 2018 ele está tendo um crescimento do seu patrimônio líquido. Agora falando um pouco da carteira, entrando ali na carteira do fundo imobiliário XP LG11, referente à vacância. A vacância aqui, ela nos últimos 12 meses, ela caiu bastante, saiu de 9% ali, indo para 5,4% de vacância física. Esse número, até 7, 8, até 10% já é um número alto, mas é considerado ok no mercado. Então você pode ver que o XP LG11 está com uma vacância aqui de 5,4%, o que é uma vacância muito positiva, tá? Falando referente um pouco sobre a carteira deles, eles têm aqui um total de 92% da carteira em imóveis, 7% em cotas de outros fundos imobiliários que eles investem e 1% em aplicações financeiras, que é o caixa da empresa, tá? Que é o caixa do fundo imobiliário. Referente aqui aos contratos, a gente consegue ver 71% são contratos atípicos, o que é muito positivo, e 29% são contratos típicos, beleza? Referente à carteira do fundo imobiliário, vocês conseguem ver uma bela diversificação regional, tá? Claro que a maioria está mais concentrada em São Paulo, no caso aqui dele, depois em Pernambuco, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo um total de 17 imóveis e 44 locatários dentro da sua carteira, beleza? Então a gente consegue ver excelentes números aí do XP LG11, outro fundo imobiliário de logística, o segundo maior ali, tá? E vamos agora para o primeiro maior de todos, vamos ver se ele é bom assim mesmo, tá?
E se você chegou até aqui nesse momento, deixa aquele like e se inscreve no meu canal para conteúdo sobre investimentos, tá? Eu quero que você se torne um brother ou uma sister. Vamos lá. E o primeiro maior fundo imobiliário de logística aí é o HGLG11, que tem uma cota hoje de R$ 160,16, pagou de dividendo nos últimos 12 meses 10,30% de dividend yield, o que representa um pagamento a cada cota de R$ 16,50. Ele não teve valorização nos últimos 12 meses, ele teve desvalorização de 1,44% e no mês atual também esse mesmo número, tá? Falando um pouco aqui sobre os números dele de P sobre VP, ele está com P sobre VP de 1,05, ou seja, acima do que ele realmente vale. O último dividendo divulgado dele ali, que foi a data base em abril para pagamento em maio, ele pagou R$ 1,10 a cada cota, o que representa um dividend yield no mês ali, ó, de 0,67% aproximadamente. Comparando os dividendos ali ano contra ano, desde 2016 até 2023, a gente consegue ver um crescimento de dividendo. E a gente comparando o mesmo período de 2023 com 2022, ele pagou a mesma coisa, tá? Ele pagou os mesmos valores ano contra ano até o momento. Falando referente ao patrimônio líquido, é um fundo imobiliário que desde 2017 vem tendo crescimento do seu patrimônio líquido, um crescimento muito grande, né? À toa que hoje é o maior fundo imobiliário do setor de logística. Agora entrando um pouco na carteira do fundo imobiliário HGLG11, a gente consegue ver que a evolução da vacância física, que ela estava ali em 8% e ela foi subindo, está no patamar hoje de 20%. Uma vacância física considerada muito alta e é um ponto a se tomar atenção nesse fundo imobiliário. 20% de vacância física é um número ali bem surpreendente, tá? Referente a contrato atípico e típico, ele tem 67% em contratos típicos e 32,7% em contratos atípicos. Eu preferia que fosse ao contrário, mais contratos atípicos, até porque ali fica mais controlada a vacância por conta disso, porque o contrato atípico é mais longo, conforme eu expliquei para vocês. Referente à carteira dele, dos ativos imobiliários, vocês podem ver que eles têm bastante ativos, são totais de 20 ativos que ele tem na sua carteira, estando espalhados aí pelo Brasil, tá? Então você pode ver que tem uma bela diversificação entre São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro também. E a composição da carteira deles hoje, claro que a maior relevância ali é imóveis, depois cotas de outros fundos imobiliários, eles têm CRIs, LCI e renda fixa, tá? Então ele está ali claramente bem mais exposto, bem em imóveis, né? Você pode ver que a grande relevância ali é imóveis na carteira do fundo imobiliário. Esse aí são os 3 maiores fundos imobiliários de logística, falando um pouco dos números da carteira. O que você achou do vídeo? Você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Se sim, joga nos comentários. Se não, você não tem porquê, você tem outros, comenta pra mim aí, beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.